Oi, Eleni, tudo bem com você? Sim, tudo bem. Eleni, a gente está aqui hoje para falar sobre o seguinte tema: a morte de um marido, o que vem à tona? Mas antes eu quero explicar por que desse tema do nosso programa de hoje. Então, você sabe que nós fizemos a jornada do luto em junho desse ano e nós estamos nos preparando para fazer a segunda edição da jornada do luto, né? Sim. Então, a Keep, que é uma plataforma de psicoterapia online, vai fazer uma segunda edição desse evento, que foi muito importante para que a gente pudesse contribuir com pessoas que estão nesse momento de luto. E por que esse tema? A gente percebeu que muitas pessoas que nos procuraram foram mulheres que perderam seus maridos nessa pandemia, né? São maridos que faleceram por conta do Covid. E aí fica essa questão, né? O que é que vem à tona com esta situação, com esta experiência terrível, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Eu acho que, especialmente para as mulheres, isso. Não estou descartando a questão dos homens também viverem um Claro. luto, né, de suas mulheres, de suas esposas. Mas para as mulheres, na nossa configuração de sociedade, não é? Muitas pessoas, eu acho que o primeiro impacto é um medo muito grande da solidão no sentido de que fez uma vida, teve filhos, não é? Caminhou junto, construiu é, situações, momentos, família, afetos, não é? Então, eu acho que o primeiro impacto é um impacto muito forte no sentimento de solidão, né? Medo de se sentir sozinha para estabelecer novos caminhos, agora de uma forma diferente Sim. da anterior. E eu acho que, nesse momento, aparecem angústias de toda ordem, insegurança, ansiedades na forma de resolver os grandes problemas que a vida nos impõe e também os pequenos problemas do cotidiano. Então, eu acho que quando nós temos esse conjunto de fatores todos juntos, entremeado, né? Com um sentimento de dor, de sofrimento, de perda, é um impacto muito, muito grande. Ah, com certeza, eu concordo com você, Lini, porque muitas vezes são décadas de casamento, né? Sim. 20, 30 anos, né? Então acompanhamos algumas mulheres aqui no acolhimento, né, que realmente estavam casadas há muito tempo, e você tem toda uma rotina do seu dia a dia, não é só a questão emocional, mas você tem toda uma rotina, sua vida está organizada em torno, né, desse casal que Sim. pode ter filhos, ou um casal sem filhos, ou filhos que já não moram mais com eles, mas você tem uma vida organizada afetivamente, organizada concretamente, e agora uma pessoa sai desse sistema, né, desse grupo, né? Então é um impacto realmente muito grande, um medo de ficar sozinha muito grande, né? Então, eu acho que nessas situações tem esse impacto muito, muito forte na questão do convívio, né? O convívio é a síndrome mesmo da casa vazia, não é? Do teu espaço de convivência, onde você não vai mais encontrar, não vai mais almoçar, jantar, não vai fazer esse convívio, né? E o convívio com o restante também de filhos e com o restante dos familiares. Outro aspecto que eu gostaria de chamar atenção nesse impacto e que pegam as mulheres, sobretudo as mulheres, de uma maneira muito intensa, impactam, traz uma série de medos, é como resolver as questões financeiras.
que muitas vezes essas mulheres elas não tinham independência financeira, então tem uma ordem prática, não é? Que é, muitas vezes, ter o enfrentamento de dívidas, o enfrentamento da manutenção da própria sobrevivência, o reordenamento desses processos com emoção, porque esse reordenamento do dia a dia ele necessita de planejamento, necessita de um momento de clareza do que é o cotidiano e aí como enfrentar essas dificuldades, né? Então, conhecer essas limitações e potenciais e potencialmente criar forças para resolver essa situação depende, na minha opinião, muito mais de uma resolução, aí a resolução no sentido de a resolução é uma atitude interna em que a gente decide fazer alguma coisa e diferentemente de resolver, que é a ação que você vai falar, bom, eu entendi aqui a situação, né? E eu vou partir para resolver a situação. Então, ter clareza de que necessita de uma atitude interna, eu acho fundamental. Sim, e é aí onde entra o apoio, né, profissional, de uma psicoterapia, de um psicólogo, né? Porque nós temos mulheres diferentes, né, Eleni? Então, temos mulheres com uma atitude, uma potência diferente, né, um posicionamento diferente, um pouco mais autônomas, mais independentes de outras um pouco mais fragilizadas, que de repente a história de vida com esse marido, ele é que organizava mais as coisas, que estava mais ali, as coisas estavam mais mais sob o domínio dele no dia a dia, né, na organização. E aí a gente tem mulheres diferentes, com diferentes dificuldades e com diferentes potências também, né, com diferentes potências para poder lidar com tudo isso. E aí tudo isso vem à tona, começam os questionamentos, puxa, mas eu deveria ser mais independente, deveria ser mais autônoma, vem culpa, vem medo, vem uma série de coisas. E aí, de fato, parte dessa decisão, vamos dizer assim, né, de agora eu vou lidar com isso, então agora eu vou parar para pensar sobre isso que está me acontecendo, vou tomar as rédeas do processo, né? E vou lidar, vou enfrentar isso. Então, eu acho que nas duas situações de mulheres que não tinham uma renda própria, digamos assim, dependiam mesmo, trabalharam e deram sua contribuição, como cuidando da casa, da família, etc. E mulheres que trabalhavam, tinham uma vida independente, ou seja, a questão financeira ela pode trazer algum momento de reorganização, mas não era o ponto. Obviamente, não vamos esquecer que nas duas situações nós estamos mergulhadas, essas mulheres estão mergulhadas no luto. Então, é interessante que numa situação ou outra, não é? Essas emoções, esses sentimentos sejam compartilhados com uma escuta, com um trabalho de psicoterapia. Eu acho que seria um caminho bastante interessante e importante nesse momento. Sim, sem contar, né, Eleni, que o trabalho especializado em relação ao luto, né, ele se dá em dois pontos diferentes que, obviamente, quem está nos assistindo pode tentar levar isso para o seu dia a dia e tentar realizar, né, se esforçar para realizar essas duas entradas que são, né, o trabalho interno,
emocional da dor, porque aí de um lado você tem essa dor, essa questão emocional da perda desse marido, então essa questão afetiva que se coloca, e também o lidar, né, esse enfrentamento das coisas que são concretas, que é o que você está dizendo, né? Questão financeira, organização do dia a dia, as tarefas, coisas que eventualmente ela vai precisar lidar, e que talvez não lidava antes, enfim. Então você tem duas frentes para lidar, duas frentes para enfrentar, né? Então, uma mais interna e outra mais externa, outra mais do contexto. E geralmente não, quer dizer, a gente não sabe, cada família vai ter o seu esquema. Nem sempre essas mulheres têm um apoio, né, Eleni, assim, de quem está perto para poder fazer essas duas frentes aí, né? Exatamente, né? Muitas vezes aí tem que contar com a ajuda dos filhos, com a ajuda de pessoas mais próximas, mas também tem que contar consigo mesmo, no sentido de que a mudança, ela vai ser, o enfrentamento vai ser feito a partir de atitudes, a partir de tomadas de decisão, né? Ah, com certeza, né? Muita decisão, né? Força para ir enfrentando e lidando com cada etapa, né? Uma coisa interessante que você colocou é que às vezes precisar, né, de recorrer aos filhos. Então a gente vai ter um programa também mais à frente para falar sobre isso, né? Porque também fico com medo de sobrecarregar filhos, né? Ou os filhos ficam com medo de serem sobrecarregados, e a gente também vai poder falar Exato. um pouco sobre isso, porque extrapola, né? Então, essa dor extrapola, eventualmente a gente começa a contar, né, com outras pessoas, e nem sempre essas pessoas estão em condições também de suprir essa falta, nunca vão suprir essa falta. Ela vai ter que ela mesma, né, lidar com essa falta, não tem jeito, né? Exatamente. E sem esquecer que toda a família está em luto, então cada um tá vivendo um seu momento, não é? Pois é, tá todo mundo na dor, né? Todo mundo Exato. na dor. Mas legal. Muito bom o bate-papo de hoje, Leni. A gente volta amanhã com mais um programa sobre luto, tá bom? Até lá. Ok, até lá. Tchau, tchau.